Nesse vídeo, eu vou responder uma pergunta que me fazem com muita frequência, que é a seguinte: Eduardo, qual é o melhor nicho para eu começar a ganhar dinheiro escrevendo texto na internet? Ou qual é o nicho que dá mais dinheiro, tá? Então, eu vou te explicar como você pode escolher esse nicho de acordo com o teu perfil aqui. E, mais do que isso, vou te mostrar como compensar a tua falta de experiência de redator iniciante para poder cobrar mais, beleza? Então, fique comigo que você vai gostar. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017 e sou criador do método Escrita Estratégica, que é uma metodologia que eu desenvolvi e aprimorei desde 2020, que permite com que você, profissional de qualquer área, na verdade, saiam do zero até os seus primeiros clientes em poucas semanas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer. Entra lá, você tem tudo sobre o curso, beleza? Então, eu vou te mostrar como você pode escolher o nicho mais lucrativo para você começar. E eu tenho uma informação que pode te surpreender. O nicho mais lucrativo, ele já está em você. Como assim, Eduardo? Que doideira é essa? Exatamente. Você já tem todo o conhecimento específico e necessário para ganhar bem como redator freelancer, desde que faça essa estratégia que eu vou te explicar nesse vídeo. E para exemplificar isso, para deixar de uma maneira mais prática, eu vou te mostrar o que eu faria se eu começasse hoje. Tá? Você vai entender de cara. Que é o seguinte: não sei se você sabe, mas eu sou meteorologista de formação original. Trabalhei 10 anos nessa área, né, na CLT. Nesse período eu fiz mestrado, fiz metade de um doutorado, né, abandonei o doutorado para fazer minha transição de carreira, começar a prestar serviço. Então eu tenho uma extensa experiência nessa área. Se eu fosse começar hoje como meteorologista, como redator freelancer, né, eu escolheria esse mesmo setor para trabalhar. Ou seja, um setor relacionado ao meio ambiente, que é onde eu tenho mais conhecimento. Eu não tenho experiência como redator freelancer, não teria, né? Mas tenho muita experiência nesse setor. Então, eu escolheria aqui atender empresas de meteorologia, de energia eólica, de energia solar, consultoria de meio ambiente. Então, todas essas empresas, eu teria como falar com elas muito mais facilidade. Vou te mostrar isso daqui a pouquinho, beleza? Então, eu faria isso. Agora, por que eu faria desta maneira? Porque, na minha experiência, eu comprovei que o melhor nicho para você começar é aquele que você se formou ou já trabalhou. Eu vou te mostrar várias vantagens sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Quais são as vantagens em relação a isso? Um dos maiores problemas, na verdade, ou das características de quando você começa numa área nova, é a insegurança, que é natural. Você nunca atuou naquela área e você vai começar. Você está saindo da sua zona de conforto. É natural que você se sinta inseguro, você não tenha muita confiança naquilo que você vai fazer e tal. E, geralmente, isso leva a gente a errar mais, ou então a procrastinar, né? Até mesmo tem gente que não começa porque fica empurrando com a barriga, porque não consegue vencer essa insegurança. Então, uma das principais vantagens é que você vai trabalhar com um público que você já conhece. Por quê? Você já está anos dentro desse segmento. Você conhece donos de empresa ou empreendedores, você trabalhou dentro de empresas com profissionais dessa área. São pessoas que vão ser seus potenciais clientes quando você começar a escrever para essas empresas, né? E são profissionais que você está acostumado a lidar. Então, pensa, é muito mais fácil para você falar com alguém, né? Que você já tem intimidade por questão do mesmo setor, ou tem essa similaridade, do que, por exemplo, você ir falar com alguém de uma agência de marketing de conteúdo ou de marketing digital, que você nunca atuou nessa área. Percebe? A diferença vai ser muito grande na maneira como você vai lidar com essas pessoas. Então, a primeira grande vantagem é essa. Você vai lidar com o público conhecido. Depois, você vai conseguir produzir conteúdo de maneira muito mais fácil e vai conseguir criar textos diferenciados. O que acontece? Quando você é um redator generalista, vamos dizer assim, ou seja, você atende todos os nichos. Quando chega para você uma demanda, você fecha um cliente novo, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar, você vai correr atrás daquele segmento, vai tentar entender, aprender sobre o público-alvo, um monte de coisa sobre aquilo ali. Se você nunca mexeu com aquilo, você vai ter uma curva de aprendizagem aí, né? Quando você vai escrever sobre textos de uma área que você está careca de saber, você tem muita experiência, você vai se sentir confortável para escrever sobre qualquer tema daquela área. Se eu fosse escrever sobre meteorologia, por exemplo, eu poderia escrever sobre previsão do tempo, sobre poluição do ar, sobre mudança climática. São coisas que eu trabalhei com isso, percebe? Então, eu consigo criar textos diferenciados que um redator, por exemplo, que não é meteorologista, né, e eu acredito que eu seja o único no Brasil que tem essa experiência, ele não vai conseguir.
Ele não vai conseguir ter uma vivência, trazer essa vivência para aquele texto. Então, aquele texto que eu vou produzir, ele vai ser diferenciado. Aquele texto, ele vai ter mais condição de gerar engajamento no público-alvo das empresas desse segmento. Percebe? Eu vou conseguir atrair melhor o público-alvo, vou conseguir engajar, transformar essa galera de visitante em seguidor. E aí, conforme a produção de conteúdo for continuando, eu transformo esses seguidores em clientes do meu cliente, que é tudo que a empresa quer. Então, tem um diferencial importante aí quando você trabalha com um segmento que você tem experiência, tá? Seus textos vão ser muito melhores e você vai produzir muito mais fácil, muito mais rápido. Outra coisa, você vai ter mais segurança e tranquilidade para oferecer teu serviço. Pensa, se eu hoje for virar redator freelancer e aí eu vou conversar com o dono de uma empresa de meteorologia, eu já chego para ele falando, cara, eu trabalhei 10 anos nessa área, agora eu migrei e vou escrever sobre essa área. É muito diferente de eu chegar para alguém, por exemplo, vamos supor, um dono de uma contabilidade. Falar, eu trabalhei 10 anos como meteorologista, né? Não tem nada a ver, e aí agora eu comecei como redator e eu quero trabalhar aqui para a tua empresa. Ele sabe que eu não entendo nada de contabilidade. Tá? Então, ele vai me tratar como um redator genérico, vamos dizer assim. Agora, se eu chego para ele e falo, eu tenho 10 anos de meteorologista, e agora eu migrei e estou escrevendo sobre meteorologia para você. É outra história, percebe? Então, você consegue valorizar melhor o teu trabalho e consegue oferecer teu serviço com muito mais tranquilidade. Se você for como eu, que quando eu saí da meteorologia, nunca tinha vendido nada na vida e tive que aprender a negociar, a precificar toda essa parte, e quando você chega na frente dos primeiros clientes, assim, né, para conversar sobre isso, é natural que você se sinta inseguro, que você dá uma tremidinha, né? E se você estiver falando com pessoas que você já conhece os problemas, já sabe quem é o público e tal, você vai fazer isso com muito mais tranquilidade, percebe? Então, essa é uma outra vantagem interessante. E essa aqui, que implica diretamente em quanto você pode ganhar, é que você pode cobrar mais caro. Por quê? Por tudo isso que eu falei aqui. Você conhece o segmento, você conhece os problemas da empresa, conhece o público-alvo, você vai entregar textos diferenciados, tá? Com a tua vivência, com cases que você pode colocar ali, um monte de coisa. Então, por conta disso, você pode cobrar mais caro. Não só por conta disso. Porque, na verdade, um grande erro que a maioria dos redatores comete é cobrar ou vender o texto, vender o conteúdo. E o conteúdo em si, para o empresário, para o empreendedor, ele não tem muito valor. Porque ele sabe que aquilo ali é um meio de alimentar o canal digital dele. O que eles realmente querem, que toda empresa que está na internet quer, é vender, é conseguir mais clientes. Então, quando eu mostro para ele que eu tenho uma experiência anterior, que vai me permitir criar textos que vão aumentar a atração do público-alvo dele, que vão engajar e gerar conexão de forma mais intensa com esse público, e que eu vou conseguir trazer esse pessoal para os canais digitais dele, e aumentar a chance dessa galera virar cliente, você percebe que eu não estou vendendo o meu texto aqui? Eu estou vendendo um resultado que eu estou entregando para ele. E eu posso entregar esse resultado porque eu tenho vivência nessa área. Por isso, eu posso cobrar mais caro. Quando eu nunca consegui usar isso, vamos dizer assim, quer dizer, nos últimos tempos eu até atendi uma empresa de meteorologia, porque elas agora começaram a proliferar mais, tem muito mais empresas nessa área. Quando eu comecei, não tinha empresa nenhuma de meteorologia, né? E a própria área ambiental ainda estava meio que engatinhando. Hoje não, hoje está bombando aí, eu poderia tranquilamente oferecer serviço para essa galera. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode cobrar até 4 vezes mais do que um redator iniciante que seja generalista e vai trabalhar para uma empresa, para um sector, um segmento que ele nunca teve experiência antes. Percebe? Meus alunos do curso do ME, eles cobram até 4 vezes mais pelo serviço dele por conta dessa estratégia, tá? Para você ver o poder que ela tem. Além disso, tudo, você compensa a tua falta de experiência. É uma consequência disso tudo que eu falei, percebeu? Você tem experiência nesse setor, você começa a escrever para esse setor, você automaticamente compensa a tua falta de experiência como redator. Então, tudo isso faz com que você consiga ter um faturamento muito melhor quando você começa no nicho da tua formação ou da tua experiência, tá bom? Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui agora para você, porque eu falei muito da minha história, né? Mas eu vou falar agora de outros exemplos para você entender que isso independe da tua formação ou da tua experiência. Todas podem ser aproveitadas. Vamos começar aqui, por exemplo, vamos supor que você seja um professor, ou então você é formado em letras, é uma educadora, tá? Uma pedagoga. Você tem como escolha natural a área de educação. E aí você pode oferecer teu serviço
para escolas, né, diferente do primeiro e segundo grau, enfim, para cursos preparatórios, tem curso preparatório para concurso, para Enem, para um monte de coisa, faculdades, cursos de idiomas, infoprodução, que são cursos online em geral, tá? Que não deixa de ser uma maneira das pessoas aprenderem, né, uma educação informal. Então, você tem experiência na área de educação, você pode vender isso como teu diferencial para a própria área de educação. Outra área, vamos supor que você seja do RH, né? Você é formado em recursos humanos ou é uma psicóloga que se especializou em recursos humanos. Então, naturalmente, você pode começar a trabalhar com empresas vinculadas à consultoria de gestão empresarial, recrutamento e seleção, headhunters, né, que são profissionais que buscam outros profissionais para empresas e tal, são contratados para ocupar vagas em outras empresas, né? Você pode trabalhar com eles, percebe? Outro aqui, se você veio da área de economia ou de finanças, você pode trabalhar com administração de empresas, pode trabalhar no setor bancário, no mercado de investimentos. Então, aqui você vai atender empresas tipo consultoria de gestão empresarial, todos os bancos, fintechs, né, que são financiadoras, plataforma de investimento, a galera que faz curso para ensinar como mexer com ação, trading, etc. Olha o universo que tem nesse segmento aqui de economia e finanças. Percebe? Depois, essa aqui entra a minha área, né? Olha lá. Biólogo, engenheiro florestal, meteorologista. Você pode naturalmente escolher as áreas do meio ambiente, do agronegócio. Nem citei lá, mas eu também poderia trabalhar com agronegócio. Na meteorologia, ela é um setor muito afim com o agronegócio, dependente da informação meteorológica, né? E aí você vai naturalmente escolher que empresas? Consultoria ambiental, advogado especialista em direito ambiental, né? Inclusive advogado é outro segmento. Se você é advogado, você pode escolher trabalhar para outros advogados. ONGs, fornecedor do agronegócio, toda a cadeia de produção, distribuição, de venda, você pode trabalhar com isso. E o setor de energia renovável, né? Ou não, né? Energias mais tradicionais também. Petróleo, por exemplo, e tal. Olha só a enormidade. Então, percebe que quando você olha para a tua formação, para a tua experiência, naturalmente você tem um norte para escolher um nicho mais lucrativo. E por que ele é mais lucrativo? Por tudo isso que eu falei antes. Percebeu? Mais um aqui, a área de saúde. Não podia deixar de ter, né? São grandes contratantes de redator freelancer, área de saúde. Geralmente são profissionais que trabalham com isso, médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, clínicas, e contratam redatores, geralmente para fazer conteúdo para o Instagram, né? Que é mais o canal que eles usam. Aqui, se você é fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista, naturalmente você vai escolher essa área da saúde. E aí você pode trabalhar com clínicas e profissionais da mesma área ou de qualquer outra especialização de saúde. Isso é interessante porque a galera da saúde prefere contratar redator que tenha formação na área de saúde. Justamente porque é um conteúdo mais sensível, vamos dizer assim, né? Eles não podem errar, porque vai mexer com a saúde das pessoas. Então, a informação ela tem que ser bem embasada e tal. Então, geralmente, eles preferem, como pré-requisito, que o redator tenha uma formação na área de saúde. Então, você já sai na frente aí tendo essa formação. Mais uma, ó, engenheiro civil ou arquiteto. Se você é dessa área aí, né, na verdade, pode ser qualquer engenharia, né? Botei civil aqui, pode ser qualquer engenharia. Construção civil é uma escolha natural. Aqui você vai atender construtora, imobiliária, próprios engenheiros, né, que prestam serviço e tal, arquitetos, designers de interiores. Olha só o tamanho desse segmento para você atuar. Eu acho que eu deixei bem claro aqui que não importa a tua área. Tá? Se você tem uma área diferente dessas que eu coloquei, comenta aqui embaixo para mim e eu vou dizer quais são as empresas que você pode atuar. Tá bom? Só vocês ficarem em dúvida. E como é que você aprende a usar essa tua formação e experiência para começar a ganhar dinheiro mais rápido? Para usar todas aquelas vantagens que eu falei lá inicialmente. Você pode tentar isso sozinho, evidentemente, né? Mas você também pode entrar no método escrita estratégica, que é o meu curso, que eu citei lá no início. Nele tem todo um passo a passo de como você transforma essa tua experiência, né, para compensar a falta de experiência como redator. E já começar mais rápido a ganhar dinheiro escrevendo texto na internet. Se você quiser, o link vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui para você conhecer. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí. Comenta aqui embaixo se ficou com uma dúvida, ou se você gostou, se fez sentido para você, que esse feedback para mim é importante para eu entender que esse conteúdo está sendo legal para você, está te ajudando. Tá? E a gente se vê no próximo vídeo.